Vamos pro vídeo. Maíra Card estava em viagem, né, com a família e retornou para a obra. Bora acompanhar Dar a a resposta saga. hoje, porque a gente não tem. Algumas coisas a gente questionou, Acho que porque a tá gente muito acha que alto, talvez não seja né? justo vocês pagarem, né? Outras coisas a gente não Se ele entendeu. acha que não é justo. Então, Esse cara de dar resposta hoje, porque a gente não tem. Algumas coisas a gente questionou, porque a gente acha que talvez não seja justo vocês pagarem, né? Outras coisas a gente não Se entendeu. ele acha que não é justo, eu também já tô achando que não é justo. Outras coisas assim que a gente não entendeu o porquê do valor, também a gente questionou, né? Então a gente precisa entender melhor para poder passar isso para vocês, tá? Muita coisa vai acontecer e que eu acho que vocês vão ter que arcar com os custos. Infelizmente, né, com erro de um, erro de outro, mas no fim foi mais de um ano de uma bagunça. Sim. Tá, sabe assim, tipo, como é que foi dizer? A torneira estava aberta. quem é esse moço? Voltei e já tem BO na obra. Vixe. Só que o ralo também estava aberto. Sim. E a coisa estava andando. Estava andando. E agora, assim, até deu uma segurada por conta disso. A gente mesmo segurou para poder entender. Porque, assim, faz 2 meses, Uma praticamente gestão 3, que a boa gente, faz muita diferença. que a gente assumiu e a gente precisava entender o que estava Gatorade, morango e maracujá para acompanhar. acontecendo, sabe? Assim, tipo, o Thiago tinha pago um valor, né, agora por último, para terminar a obra. Depois, aí teve um valor ali que a gente acabou questionando né, do que era, tipo uns 330 mil ali. Aí a construtora apareceu com... eles gastaram isso realmente na obra, mas não foi para aquilo que havia sido orçado, já foi para outras coisas. Que não perguntaram. E daí, tipo, e aí faltou daquele orçamento coisas, daí ele, tipo, quando a gente questionou esse 330, ele apareceu com outro valor de 600. Melhor não questionar, então, né? Eu disse assim, gente, não pergunta mais. Não vou perguntar os 600, eu vou chegar de 1.200.000. Melhor ficar quieta, né? Toda hora um aumento ali de orçamento é complicado. Cara, o que ela tá sofrendo com essa obra, claro, perrengue chique, né? Nada que ela não consiga arcar, mas a dor de cabeça que deve estar dando essa obra não tá escrita. A minha mãe tá mexendo com obra, tá reformando a casa dela, e é todo santo dia um perrengue. Então, Maíra, longe, salva e guardadas todas as devidas proporções, te entendo. Meu Deus. Aqui é assim, gente. Não dá. Então aí, assim, tem muita coisa que daí a gente vai explicar bem certinho pra vocês hoje à noite, pra vocês entenderem melhor o que tá acontecendo. O que o Thiago tá mais chateado é isso. Tipo assim, vem uma conta, aí depois vem outra conta, aí depois vem outra conta, e tipo, parece um filho pedindo dinheiro pro pai. Não é assim, né? Sim, e só que assim, a gente não vai, eu acho assim, conseguir fechar essa conta agora 100%. Mas mais aproximadamente. Porque assim, o que acontece? Como não é um orçamento da obra feito desde o início, sabe? Assim, que a construtora disse assim, tô te dando um orçamento, eu vou te dar assim, R$1.000, tá? R$1.000 eu vou fazer tua casa, tá? Eu vou te dar ela pronta. Só que agora, assim, muita coisa foi acontecendo errada, e daí a gente vai ter que ir ajustando. E pode ser que, assim, daqui a pouco a gente chega com um orçamento pra vocês de 1 milhão, mas... Fora que muita coisa é decidida no decorrer da obra, né? Então, muita coisa que tinha sido ali acordada no início, no decorrer da obra vai mudando as necessidades e vão resolvendo ali com o passar mesmo, com o andar da obra. Talvez daqui a pouco vai custar 1.200.000, sabe? Porque pode aparecer algumas coisas que, assim, por exemplo, não foi testada a parte das placas solares ainda, né? Então, a gente até é uma outra decisão que a gente tem que tomar hoje por conta dessa pessoa que foi contratada. A hora que for testar isso, a gente não sabe como é que vai ser, né? Se pode ser que precise de mais algo para que elas funcionem ou não. Mas a pessoa que é contratada não se responsabiliza por isso? Tipo assim, ela não vem aqui e faz um orçamento em cima do que ela Então, tem certeza que precisa? essa é uma das questões. Muita coisa foi contratada sem contrato. Que loucura, gente. Sabe assim? Gente, eu trabalho no escritório de advocacia. Sou CLT e o almoço esse comigo é justamente para vocês acompanharem o meu almoço junto comigo, para vocês me fazerem companhia e vice-versa durante o meu horário de almoço. E nada, absolutamente nada, pode ser feito sem contrato. Qualquer tipo de prestação de serviço, mesmo que seja do mais básico ali, que tenha, claro, né, um valor agregado que possivelmente possa trazer algum prejuízo para ambas as partes, nada deve ser feito sem contrato. Isso a gente aprende a duras penas, mas aprende, né? E você se colocar numa situação dela, ainda mais na proporção que é a obra que ela está fazendo, sem contrato, nunca, mas nunca que você vai lembrar quais foram as condições que foram colocadas no boca a boca. Então, contrato sempre.
Tipo, a própria construtora não tem um contrato. A gente pediu pra ele não tem um contrato. Sabe, assim, tipo, isso é coisa que eu acho que... No vento. No vento, sabe, assim, tipo, foi no... como é que eles dizem? No fio do bigode. A gente questionou o Rafael, ele disse, eu não tenho um contrato. Foi-se o tempo que a palavra dada valia alguma coisa. Hoje em dia, palavras ao vento. Falou da boca para fora. E se você não tem como comprovar que aquilo foi dito, que aquilo foi acordado, você não tem simplesmente como provar. Então é a mesma coisa de não ter firmado nada. Eu passei um orçamento pro Thiago e daí a gente ficou por aquilo ali. E aí, tipo, muita coisa... Aí, assim, algumas alterações foram acontecendo, daí erro de projeto, erro de esquadria. Aí, assim, um exemplo que eles estão discutindo agora na reunião é o seguinte, tipo, é uma coisa mínima, mas, assim, é sobre uma questão de quem paga para consertar uma parte de estrutura da janela lá do cinema, da estrutura da alvenaria. Sabe? Tipo, é uma questão, sei lá, de 2, 3 mil reais. Mas, assim, ali é 2, 3 mil, mas, tipo, se tu Começa juntar... sempre assim. se tu juntar tudo, vai dar muita coisa, sabe? Então, assim, o erro foi de quem? Sabe? Tipo, a esquadria... por exemplo, não estava impermeabilizado, mas a pessoa que instalou a esquadria não viu que não estava impermeabilizado, tipo, chegou ali e instalou em cima do negócio que não estava pronto. Compartilhado. Uma coisa que eu percebia é que era sempre muito assim, não tem problema, a gente refaz. Aí eu falava, mas quem tá pagando essa conta desses refazer? Então, é isso que a gente tá descobrindo que vocês estavam Porque, pagando. tipo, então, absurdo. Sim, Absurdo, sim. porque isso eu me lembro. O Thiago Muito complicado disso também, o que ela está falando, dos erros, é que o prejuízo nunca vai para quem cometeu o erro, principalmente para o prestador de serviço ali. Mas ela, não tendo contrato, tinha o gestor da obra e já estava dando esse pepino todo. Imagina meros mortais que fazem ali a sua pequena obra, usa o dinheirinho que tem para dar uma melhorada, né, na infraestrutura da casa, dar um conforto melhor para o dia a dia, e não tem como tá rasgando dinheiro para consertar os erros que vão acontecendo, que as pessoas vão fazendo durante a obra. Então é complicadíssimo mesmo. falou várias vezes com o Rafael, tá, mas eu não vou pagar por isso. Eu não cometi esse erro. Aí o Rafael falava, não, fica tranquilo que isso aí você não vai pagar. Sempre. Mas vamos Tanto que esses 600 mil que o Rafael falou, ele disse que, se o Thiago quiser pagar, paga, se não quiser, não paga. Mas assim, tipo, não é justo, a gente tem que entender o que é. Tipo, você assim, digamos que é 600 mil de uma coisa que, sei lá, talvez vocês tenham pedido uma alteração na obra, né? Que, tipo, não estava incluído no orçamento dele. Ou, sabe, ficou um negócio vago, assim. Ele vai estar junto nessa reunião? Acho importante. Até a gente pediu, não sei se ele vai estar, tá bem difícil de acesso com ele também. Por exemplo, as meninas que estão fazendo a gestão aqui, que estão todos os dias, eu acho que a primeira vez que ela disse que viu o Rafael na obra foi semana passada. Porque o Rafael veio mesmo, sabe? Sim. Não, ele tem que estar. Só que assim, a gente está numa situação que eu acho que se trocar a construtora, vai ser pior. Esse cara de dar resposta hoje, porque a gente não tem. A situação desse Rafael tá ficando complicada, hein? Toda vez o nome dele é colocado... As coisas que acontecem comigo, parece piada, parece... Deixa eu ver se eu acho que os próximos eu tava indo para baixo. Toda vez que o nome dele é colocado na conversa, eles descobrem algo a mais. Ele parece que era o gestor da obra, que tinha que fiscalizar tudo que estava acontecendo e parece que isso não estava sendo feito. Vamos ver o que mais que ela está descobrindo aqui com esse novo moço, que eu não sei quem que é. Ninguém fala o nome do bichinho, gente. Olha, minha internet resolveu ir com Deus. Volta. Pra gente ver aqui. Vamos ver. Deixa eu ver o que está acontecendo. Quem vai ser responsabilizado? Exato. Vamos lá. Trocar todo o travertino. Mais de 75 peças quebradas. Sobre isso, porque fica muito fácil. Esse travertino deu o que falar. Primeiro que compraram um, entregaram outro, venderam um como sendo o outro, e depois de instalado que isso foi descoberto. Fica muito fácil. A gente fez um mapeamento aqui do piso, a gente identificou 75 peças que teriam alguma coisa para fazer. A gente quer entender com você se a gente vai trocar 75 peças, que é praticamente o piso todo aqui de fora. Ou se a gente tem uma coisa que é mais crítica, que a gente mexe pontualmente. Eu acho horrível o remendo. Acho horrível. Essas 75 coisas são quebra por causa da tal da junta? Tem alguma coisa de junta, tem alguma coisa danificada na pedra, a gente até numerou. Por isso que eu te falei que eu queria sentar com todo mundo, sabe? Para falar, tá bom, mas e quem se responsabiliza sobre isso? Porque eu comprei o piso maravilhoso.
Tinha que fazer uma acariação, né? Que o pessoal fala, colocar todo mundo frente a frente, apresentar ponto por ponto do que cada um é responsável e pedir explicação, um na frente do outro, porque muita coisa está sendo desconversada, as conversas não estão batendo. Um fala uma coisa aqui, o outro fala uma coisa ali, e no final ninguém tem culpa de nada. Maravilhoso. Contratei o serviço para fazer o piso. Eu mandei uma mensagem pro Rafael pedindo para ele se ele poderia hoje às 5 horas da tarde conversar com a gente. A gente conversaria com o Thiago e com a Maíra antes, né? Até porque a gente tem um laudo para passar para vocês de quantas páginas? 700? 700 páginas. 700 páginas. E daí para ele vir aqui e a gente, depois assim, primeiro a gente conversar com ele pra gente tentar entender. Gente, vocês acompanharam a saga das esquadrias? 700 páginas do laudo técnico das esquadrias, apenas. Só que a gente está até guardando o orçamento dele. Porque assim, a verdade é que não faz sentido nenhum a gente ter uma casa desse tamanho, desse porte, cheio de remendo. Nenhum. E a gente, obviamente, compra as coisas para que elas sejam executadas da melhor forma. Aí a gente sentar e entender, tá bom, mas quem que vai se responsabilizar sobre isso? Porque fica muito fácil. Falar, vamos comprar de novo, vamos fazer de novo. Pô, não faz Sim, sentido. daí eu acho que isso, nessa reunião com o Rafael a gente pode tentar avaliar, né, aquilo que a gente estava conversando, quem é o pai da criança, né? Exatamente, porque fica muito fácil. assim, A gente tem uma fazer questão obra. aqui também que é a água, né? Que tipo, a gente já conversou Sim, que ela tá água. postando bem nessas marcas. Aqui tá impostando. Vão fazer DNA na obra da Maíra para descobrir quem é o pai da criança, vulgo responsável pelos BOs que tá acontecendo ali. Do água, E lá na ponta. Isso é por conta do Caimento. do do caimento. E aí tem que refazer. Tem. Aí, então, Ou você tem refazer, que. Não, colocar assim, piso. você pode mexer pontualmente. Você não precisa mexer em 75 peças. A gente quer entender qual que é o grau da intervenção. Não, mas eu digo o caimento, não Não teria que precisa abrir? mexer em tudo. Às vezes a gente Entendi. pode prever, só mexendo aqui a gente conseguiria talvez resolver essas 2 peças, Entendi. ou 4 peças. Entendi. É que pra gente, só pra ter noção assim, ó, ele tá impostando água aqui, bem nessa junta aqui, alguns pontos, e essa parte aqui também, essa parte aqui tá bastante, ó, aqui nessa outra junta aqui, ó. Tá. Tá. Por isso que tá manchando, inclusive, o piso. É, porque tá todo manchado. assim, ó, eu acho que talvez se tu olhar daqui, Maria, tu já vai entender que assim, ó, o ralo é esse rasgo maior. Gente, olha esse chão. Parece que a obra já tem 15 anos de existência. A obra nova, casa nova, piso novo, comprado para ser colocado nessa obra, já parece que tem anos e anos de uso. Né? E olhando daqui, tu consegue perceber que ele, na verdade, a água não tá escoando pro ralo, ela tá escoando Pra cá. pra cá, pra essa junta aqui, ó, Entendi. tá? E a gente tem um outro ponto também que lá na frente, ó, do pilar, acho que talvez consiga ver também, que a água tá descendo pra esquadria. Dá Dá pra ver que ela tem uma barriga lá, Eles, né? na verdade, desgastaram a pedra para fazer uma curvinha. Então, se você ver, tem uma curvinha na pedra. Muito louco, eu nunca tinha visto isso. Sabe assim, foi um negócio meio... Porco. Eu acho que eles viram que Aí estava fora eu de fico nível e tentando tentaram fazer umas de- palavras bonitas. Tem palavra bonita, vamos um negócio porco. E a Maíra Serviço vai- porco. Aqui, eu até ia aproveitar que a gente tem... A Maíra é zero filtro. O que ela tiver que falar, ela fala. E não tá nem aí quem seja, não. Se estiver na frente do fornecedor, na frente do pessoal da obra, que tá comandando a obra, ela puxa a orelha de quem tem que puxar. Tá nem aí, não. Cadê Dona Érica? Érica Queiroz, né? Salvo engano, aqui da terrinha, né? Do Cuiabá. Ela não apareceu ainda nesse vídeo. Para falar sobre esses pilares de ACM. A gente fez um levantamento da questão do ACM que a gente precisa ajustar. E aí eu até marquei algumas fitas crepes para a gente ver, porque existem alguns pontos que foram danificados, ou na hora de mexer na esquadria, a esquadria bateu e danificou, então aqui, ali em estão cima, arranhados, olha. ali, ó, bem lá em É cima. isso. aqui não Aí é a precisa mesma né? coisa. Tipo assim, eu não quero morar em casa remendada. Mas é isso. O que eu tenho com isso? Alguém que Então, vai se responsabilizar. como o Thiago não tá aqui, a gente tá te mostrando tudo. Você tá certo. Até para que depois, quando a gente for fazer reunião com o Sim. Thiago, aí tu já está por Sim, dentro, já total. sabe, ó. Thiago, eu vi e eu não quero. Total, todo Mas mundo aqui faz tem um sentido. problema maior nisso, que é o É. seguinte, a questão de tonalidade do Essa ACM. coisa aqui, ó. Gente. Ali em cima maior, tá vendo, amassado? Ah, é verdade. Olha lá de cima. Sim, sim. Que ele é maior até. Então, eu coloquei aqui pra gente lembrar de olhar pra cima. Tá. O que acontece? É a questão da tonalidade. Isso é como fosse, quando você pede um material novo desse, dá diferença de cor. Uhum. Então, se trocar esse pilar, vai ficar com uma cor diferente dessa viga. Então, a gente precisa entender, assim, independente de quem vai ser o pai da criança, é entender se faz sentido uma intervenção de trocar, por exemplo, toda essa viga e esses pilares para uniformizar a cor, ou a gente poderia talvez lidar com uma tonalidade diferente e com isso arrumado. Eu não sei se você tem essa resposta, mas tem esse impacto. Que loucura. Então, ou eu Érica convivo tá com o ligando. batido ou eu Só um convivo minutinho. com a troca de tonalidade, é isso? Ou eu troco troca maior, todos. só um minutinho. Érica. São coisas Oi, super Érica. legais de fazer.
Isso aqui é Aí, uma coisa ó, horrorosa. falando nela, Isso aqui é um negócio que eu não sei invocamos dimensionar, tanto que a é feio, presença de É, Érica. Ela Sem ainda, sim. não, Ainda, zero. tipo, aí botaram um Tinha pedaço que ter pra trocado a cá. peça inteira, né? Não Horrível. faz Essa sentido. empresa A gente tá aí. processando. Falei em cima do Horrível. vídeo. Ou a gente poderia talvez lidar com uma tonalidade diferente com isso arrumado. Não sei se você tem essa resposta, mas tem esse impacto. Que loucura. Então, ou eu Érica convivo com o Figueiredo, batido, ou eu só convivo deixa. com a troca de tonalidade, é isso? Ou eu troco troca maior, todos. só um minutinho. Érica. São coisas Oi, super Érica. legais de fazer. Isso aqui é uma coisa horrorosa. Isso aqui é um negócio que eu não sei dimensionar, tanto que é feio, não é? Sem emenda, Sim, não, ainda, zero. tipo, aí botaram um Tinha que pedaço ter pra trocado a cá. peça inteira, né? Não Horrível. faz Essa sentido. empresa que a gente tá processando. Horrível. Mas assim, o que eu tava falando pra Gente, olha isso. Olha isso. Cara, ela tá pagando milhões e milhões nessa mão de obra para receber isso. eles, quando você vai fazer uma obra desse tamanho, ou você faz uma empresa muito de robusta, ou não adianta. A empresa, você processa, ela não tem dinheiro pra pagar E da fachada, você tem uma opinião formada desse ACM? da fachada. Dessa questão das tonalidades e arrumar esses danificados? Daqui, você tá falando daqui, não da fachada. É, Daqui, eu vou daqui, falar daqui. que é ACM, é. Então, eu não sei o quanto de tonalidade você tá falando, mas assim, eu acho que talvez destaque menos o trocar tudo do que esses batidos. Tá bom. Eu acho. Tá bom. Mas eu não sei. A gente vê, né, que tonalidade é essa que você tá falando. Até mesmo porque esse pilar aqui, ele é socado pra lá, ó. Então. Mas aí ele encontra com lá em cima. Sim. Aí, sabe? Mas é mais difícil eu olhar pra cima pra ver a tonalidade do que aqui, bem aqui na cara das pessoas. Ah, e aquele buraco? Aquilo é uma junta que falta fazer. A empresa não fez, não só aqui, como em vários É, eu outros já vi que ele lugares. também tá não no tem. E nosso essa junta é levantamento. como? Porque tá muito larga, não tá? Não, é o mesmo acabamento que tem ali na parte de baixo, ó. A junta ela tem que ter, ela é assim mesmo, tá? Ah, Aí ela tá. vai. Quando não tem que dar esses problemas. Tá. O Edu, aqui que o negro falou que ele não quer ver essa diferença de nível, é isso que ele... Não é a diferença de nível. A gente tem que pensar em algo aqui, talvez um paisagismo, Edu, ela falou o nome do moço. Quem é ele? um painel verde. Porque assim, tipo, ficou essa Horroroso. essa diferença, assim, sabe? Horroroso. Não dá mesmo. Não dá pra fazer dessas paredes de planta? É, isso é uma parede verde que a gente tá pensando. A mesa que a gente vai fazer aqui na frente, a gente faria aqui também. O que é o piso que vai aqui? Almoçada. Fugir, vai ser fugir. Mas a escada também vai ser fugir? Não, a escada vai ser só pintada. Porque Fugir não dá ferro pra não fazer no pode, né? metal, no fugir assim. Imagina se a escada pintada, ela vai descascar logo logo. Então, Me falaram que não descascava porque é a mesma pintura de carro. com Foi o o que me tempo, depois passaram, vai precisa precisar que fazer vai, manutenção. vai. Porque se você reparar, eu acho que até a hora que limpar vai ter... A preta fica um pouco danificada. Vai ter que fazer uma coisa que você vai ter que fazer manutenção. Gente, pintura de carro descasca. Descasca. Você vai usando na maçaneta ali, principalmente, você vai... Eu vejo muito, por conta da unha pintada, você pega ali para abrir, já fica um risco do seu esmalte, dependendo da cor. Então, imagina calçado, toda hora transitando gente ali, vai e vem de gente. Pintura é complicado. O que você me sugere? Não dá pra fazer com travertino igual foi feita a escada lá interna? Porque a escada interna, ela era assim, né? Não, é de madeira. Tá, mas tipo, ela era uma estrutura metálica que daí Mas a estrutura metálica não aparecia, né? Era uma madeira. era uma madeira. Uma madeira abraçada numa estrutura metálica. Tá, mas a gente não consegue abraçar fazer isso aqui, abraçar o Não cola, travertino? né? Sim. Não, claro, Tá. eu fico pensando só na movimentação, É. você querendo. Meu medo é que É. isso aqui Ai, não, internet, não faz isso comigo. Por favor, nunca te pedi nada. Na metade do vídeo. Enquanto a internet resolve decidir se ela volta ou não, Essa é a minha Ela movimenta preocupação, muito, Voltou. entendeu? Então só precisa avaliar isso. Aí é com vocês, eu não entendo. Aqui vai fechar tudo, né? Aqui tem umas portas que estão Isso. previstas e tem esse ACM para ser feito, Eu né? adoro quando vocês falam. Estão previstas. Estão previstas para quando? Isso acho que até setembro. e gente, eu falei isso lá no começo do vídeo, mas eu sou totalmente inexperiente nesse mundo de React, eu tô começando agora, e vocês vão acompanhar a minha evolução, porque se Deus quiser, amém, eu vou evoluir nisso aqui, eu vou dar conta de fazer tudo bonitinho, com imagem boa, com configuração tudo certinha. Então, vocês vão acompanhar a minha evolução aqui. Eu quero que vocês me façam companhia enquanto eu almoço. Colocar, né? Porque isso é mandado fazer. E aí tem o prazo, isso Olá, não estava bom na dia, obra. tudo bem? Bom dia. Qual que é? Ele- isso aqui já foi resolvido, né? Já. Ah. O quê? Não, isso aqui Eles tava já arrumaram. com Tinha vidro alguns faltando. problemas, tinha vidro solto, mas isso aqui já arrumaram. Que bom que eu tô chegando com esse problema resolvido. Não tô nem acreditando. A gente falou na reunião agora há pouco que isso aqui que tá com problema. Tá? Então, assim, a esquadrilha estava instalada, aí na hora que eles tiraram, Não dá pra ser só perrengue, né? Alguma notícia boa tem que vir. a gente viu isso, que isso não tinha sido fechado, que tinha que ter sido fechado e impermeabilizado. Porque daí entra água por aqui, é isso? Pode entrar água para esse ponto. E aí tinha uma soleira de pedra aqui, que para tirar esse trilho, para fazer essa manutenção, teve que quebrar a pedra.
Teve que quebrar tudo para depois refazer. E aí, o que o Cirilo, consultor, está propondo? Que em vez de ter 2 trilhos, o Nigro parece que pediu para essas portas serem fixas, as extremidades, para não correr. Então, a gente consegue ter menos trilhos, porque quanto mais as portas Mas por tiverem quê? que correr, Onde você fixa? eu acho que é uma questão de custo, eu não sei. É uma questão de custo, de movimentação e que também talvez não fizesse sentido. sentido. Tipo assim, porque as duas do meio abririam, né? E não teria necessidade de abrir as das pontas. E aí tem Só pra menos ficar trilhos aquela no chão. inteira. É, cheio de trilhos e até questão já que tem que fazer essa manutenção e tudo mais, eu acho que seria o custo realmente também. Mas então a gente trocou tudo aqui? Jogou Não, fora? isso vai arrumar e vai voltar, eles vai- levaram. volta a mesma, só que eles levaram para fazer alguns consertos. Mas a precisavam. ela girava. Por que não gira? Não, essa é de correr. Não, essa é de correr. Isso, essa girava maneira de dizer. Desculpa, ela corria. Vocês estão falando de ficar fixo. É isso que eu não As entendi. extremidades. Só as pontas, porque elas são 4 O folhas. meio abre. Isso, mas ela abria. Por que agora vai ser fixo? Não, o meio vai continuar abrindo. Não, vai ser porque fixou as laterais. Aí eu não sei. Por não conta- muda nada, você já estava pronto? É isso que eu não entendi. Não, muda o trilho, muda a questão, acho que, do custo de consertar ela também, sabe? Por conta das maçanetas, porque daí também a fechadura aqui do meio ficaria diferente agora eu acabei lembrando, das fechaduras das pontas, sabe? Aí não estava conseguindo questão de cor, por conta de prazo, de entrega e tudo mais. Então daí foi conversado em Tá, fazer então, na verdade, vai fixar por conta de prazo, cor. maçanetas. Falar de prazo é tópico sensível em vários locais. Sabe? Fechadura, tudo isso, tá? É, porque não estava fazendo sentido se ela corria e agora não corria. Sim, entendeu? sim, sim, É, sim. que eu não sim. sei, não participei da É reunião. porque É. o cinema fica muito fedido. Uhum. Por isso que eu pedi pra Entendi. abrir. Porque é um negócio que você. Eu Vai ficar odeio tudo cheiro de fechado. cinema. É. É. Aí eu queria. É, botar- mas abrir de mais qualquer por forma, causa disso. assim, se quando essas duas aqui estiverem fechadas, se for abrir a do centro, Vocês vão muito ao cinema? Eu vou pouco. Prefiro assistir em casa, no conforto da cama, do sofá, onde que for. Já vai abrir bastante. já vai abrir. E se for para abrir as dos lados, elas estão fechadas no centro. Então o que acontece? O vão de abertura Sim, vai ser sim, sempre tá, igual. Perfeito. Não podemos esquecer que tudo isso tem que ter tela. Eu já cobrei o Rafael assim, umas 1000 vezes, ele falou que tá tudo certo. Mas como eu não tô acreditando mais em nada, Ela não tá. O Marcos está com um modelo de esquadrilha para mostrar para cliente de tela mosqueteira. Eu nem estava sabendo. eu, Ah, é, já- eu já depois vi, ele já tem provei um- umas Tá aí. 4 vezes. Mas como eu tô vendo que o movimento não tá acontecendo, porque assim, tem muito mosquito aqui. Sim. Sim, Então, a gente tipo, não viu. dá pra deixar aberto. Ela tá no meio de uma floresta, praticamente, né? Tem mato atrás, mato na frente, mato do lado, mato em cima, falta mato em cima. Tô sem tela. Todas as janelas, até de banheiro, tem que ter tela. Uma tela, pelo menos que me mostraram, uma tela de controle remoto, que ela desce. Eu não vi, então eu queria ele falou que ia mostrar, eu vou esperar Então, ele trazer pra gente e vem. Tá, então deve ser outro, porque eu vi um. E eu até achei que tava muito grossa a tela, muito grosseira. Eu filmei a da minha casa, que é atual. Eu falei, ó, eu queria assim, que é quase transparente. Você olha, você não vê que tá com tela. Tá. Porque ela é muito fininho o fio. Porque quando você bota uma tela grande, você perde toda a vista, aí não faz sentido também. Né? E ela é como se fosse uma persiana, né? Ela Ela é tem uma motorizada, opção que fecha, isso. assim. Tá. E aqui o que aconteceu? O consultor, que é o Cirilo, ele falou de talvez ter uma pedra um pouquinho maior, já que as laterais seriam fixas, para não ter 2 trilhos, então a gente refaria essa pedra. A única coisa que acontece é que a gente precisaria de um prazo maior para fazer essa alteração, por uma questão Porque estética. tá cagado. Pelo que eu tô entendendo, esse prazo de vocês foi lá pra final do ano. Então agora a gente vai montar com a build o cronograma final para apresentar para vocês, porque a gente estava esperando a esquadrilha mandar, porque a esquadrilha tem um prazo maior deles para ver o que falta depois que a esquadrilha sair para finalizar a obra. Tá. Build é a empresa do Rafa, né? Que é o primeiro gestor que estava desde o início da obra. Agora você tem uma missão. De me convencer o Thiago não botar carpete e cortina antes dessa obra ficar pronta. Porque na cabeça dele, ele quer deixar todo o último andar pronto com carpete e cortina. Não tem lógica. É branco o carpete e cortina. E aí a gente volta. Gente, não faz o mínimo sentido. Nada de estofado, nada de tecido ser colocado enquanto a obra está acontecendo. Qualquer manutenção que tiver que ser feita, qualquer quebradeira que tiver que ser feita, isso vai virar um depósito tão grande de poeira e pó. E a menina dela, a Eloá, recém nasceu esses dias. Vão querer enfiar a criança no... Estou exagerando, lógico. Mas vou querer enfiar a criança num antro de poeira? O mesmo problema. Eu vou ter que pagar de novo, vou ter que refazer o carpete, porque ele não entende nada do óbvio. Pra mim, isso também não faz sentido. Mas, então me ajuda nisso aí. mais uma coisa pra gente conversar com ele. de novo. Vamos. Porque, tipo, você imagina, você mete um cabelo, um meu tapete chá. branco, e aí vai virar preto, a gente vai ter que refazer tudo de novo. É. Esse cinema também é branco, né? Não faz sentido. A academia, É. menos mal. Sim, sim. Eu também não queria, porque eu acho que tem um risco do pó estragar os aparelhos Sim. e tal, mas ele quis. Mas a academia é menos mal, porque são aparelhos. Ai, gente, era meu sonho. Uma academia em casa. Ai, até
Divaguei. Aqueles Bora. brutões, e você passa um pano e limpou. Agora, carpete, cortina. Mas É. eu preciso que vocês falem isso, entende? Porque daí fica só eu, parece que eu tô doida. Porque ele fala, ai, mas eu prefiro. Não é questão de. Não dá, é inviável. A obra vai sujar, não tem como não sujar. Em casa, quando você tá com uma mini obra já suja, Sim. tipo, meu, não dá. Você ser honesto com ele, sabe? Meu, não é impossível. Não dá pra botar carpete, não dá pra botar cortina, não dá pra botar sofá. Então eu faço uma outra obra. Nada de estofado e tecido tem que entrar antes de finalizar a obra, não faz o menor sentido, realmente. Outra casa, ele mora aqui, eu já me separo antes da obra. Não, pelo amor de Não Deus. dá. Vamos. Quem que vai se responsabilizar sobre isso? Porque fica muito A fácil. gente Ah, fez um vamos- mapeamento aqui do piso, a gente identificou 75 peças que teriam alguma coisa para fazer. A gente quer entender com você se a gente vai trocar 75 peças, que é praticamente o piso todo aqui de fora. Ou Olha. se a gente tem uma coisa que é mais crítica, que a gente mexe pontualmente. A minha, eu acho horrível remendo. Acho horrível. Essas 75 coisas são quebra por causa da tal da junta? É, tem alguma coisa de junta, tem alguma coisa Finalizou danificada na o pedra, a gente vídeo? até numerou, né? Terminou, Por isso que começou eu de novo. Começou de novo o vídeo. Então, hoje vimos o perrengue a respeito do travertino. Vamos voltar aqui para a tela. E agora, será que dá? Tá saindo áudio aqui na tela? Na tela tá normal, mas e na câmera? Gente, eu não acredito. O começo e final do vídeo ficou tudo cagado. No mudo totalmente. Ai, perrengue de quem tá aprendendo. Ei.